é músico, toca guitarra, ele é atleta e ele também é cirurgião plástico. Hoje eu tô aqui com Euler Ribeiro. Obrigada por ter vindo e por tirar um pouquinho do seu tempo aí para estar com a gente. Mas acho que isso é uma das minhas virtudes, é administrar tempo também, é uma coisa que eu adoro. E para mim é um prazer estar aqui com vocês também, podendo contar um pouquinho aqui do meu dia a dia, do que a gente faz, como é que a gente faz e por que a gente faz, né? Então vamos conversar. Vamos conversar. Quem faz o Amazonas está no ar. Quer dizer que tu sabe que eu sou entrevista, Como eu sei que voltou? Então, estamos de volta aqui com o Dr. Euler Ribeiro. Pois é, eu sei sim que o senhor é guitarrista. Você acha que é só o senhor que faz dever de casa? É verdade. Na verdade, tu me chamou de Euler Ribeiro, né? Ai, sim, filho. Então, você é o filho do seu pai, você é o pai do seu filho. Todo mundo é Euler. É engraçado isso, porque antes eu era o filho do Euler. Sim. E agora eu sou o pai do Euler Neto. Aí a gente fica meio assim, sem o nome. Mas é engraçado, em casa sempre era o Euler Filho o tempo todo. E eu tenho, assim, uma verdadeira paixão de ter o nome do meu pai. E isso foi uma outra situação de eu tentar homenagear meu pai também no meu filho, né? E é um nome totalmente diferente, assim, e acaba marcando, né? Porque, o Euler, o Euler. E aí todo mundo já liga. Meu pai foi um médico muito conceituado no Amazonas, depois enveredou pela política, 3 mandatos de deputado federal, e hoje é o gestor da FUNAT, que é a Fundação Universidade da Terceira Idade, que cuida da longevidade aqui dos nossos idosos, né? E a gente tem vários trabalhos também dentro desse ramo, não só da cirurgia plástica, mas também de longevidade. Fizemos um mestrado sobre isso, agora estamos pensando no doutorado também nessa situação. Mas atrás não, do lado de todo homem de muita qualidade sempre tem uma grande mulher, então tem a minha mãe, e hoje do meu lado tem a Juliana. Então a gente tem que ser grato também a todo esse apoio que a gente tem dentro de casa. Então, assim, falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da minha família, eu acho que às vezes eu brinco que eu sou o Cronos, né? Assim, que dita um pouquinho o tempo, porque eu vivo o passado na história dos meus pais, vivo o meu presente e estou programando meu futuro na história dos meus filhos, né? Lá em casa a gente prega muito que muito melhor do que tá conceituando as coisas, às vezes é melhor dar exemplo, né? Então o exemplo ele acaba arrastando mais do que só os conceitos. E nós temos 4 filhos, né? A minha família é uma família moderna, né? Então tem os meus, os teus e os nossos, porque tem 2 filhos do meu primeiro casamento, a Juliana tem a Lara, que é do primeiro casamento dela, e a gente tem o Euler Neto, que é o elo de ligação de todo mundo mesmo, né? Da nossa família. Então o João Vitor tem 22, a Lara tem 21 fazendo hoje, né? Ah, parabéns! O Luca faz 18 mês que vem, o Euler Neto está com 12, né? Então é muito legal, assim, eu conviver com tanta gente jovem, porque isso me torna jovem também, né? E você acha que a forma de encarar beleza para essa galera mais jovem é diferente do que de antes? Existe uma pressão maior? Assim, eu não sinto uma pressão, mas eu sinto escolhas distintas, né? Porque existem todos os modismos da beleza, né? Os modismos passados pelas mídias, né? As mídias sociais, né? Então, a gente vivenciou momentos em que mamas grandes eram uma coisa maravilhosa, depois voltou para aquele corpo bem fitness de academia, e agora a gente está no mix, né, de mulheres muito magras e mulheres muito fortes, mulheres que têm um perfil de uma alimentação extremamente saudável, né, longeva, outras já com uma alimentação mais voltada para hipertrofia e com assessoria assim, de alguns nutrientes para desenvolver muito músculo. Então fica
uma coisa meio dismórfica às vezes, então você tem que fazer uma leitura muito detalhada de cada paciente para você saber exatamente o que ela está buscando. E eu já estou há 30 anos só na cirurgia plástica, né? Então é um tempo, e a gente aprende muita coisa, né? Eu digo que eu aprendo muito com os meus pacientes, eu adoro estar aprendendo todo dia, e eu nunca coloco situações, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu sempre espero o paciente me dizer o que está incomodando e como que aquilo está incomodando, para eu poder sugerir algo que pudesse deixá-lo mais belo, ou então mais inserido naquele contexto que ele convive. Então é mais ou menos assim. Uma anamnese é você estruturar, diante dos fatos expostos para você, uma solução compatível com aquilo que a pessoa almeja, né? Sempre colocando o que é realidade e o que é fantasia, né? Mostrando, isso aqui é fantasia, mas isso aqui a gente consegue realizar, né? E tem paciente que vai entender o que eu estou colocando, tem paciente que não vai entender, talvez busque uma outra alternativa. A maior parte do teu público é mulher? Sim. Hoje, com o advento de todas essas situações que a gente tem de informática, né, eu tenho um perfil, 93% dos meus pacientes continuam sendo do gênero feminino, mas a gente tem 7% hoje do grupo que nos procura que é do gênero masculino também, né? Os homens procuram mais para transtornos, principalmente da região do tórax, a ginecomastia, alguns excessos de gorduras localizadas, assim, para evidenciar um pouco mais de músculo ali para aspiração. Pacientes ex-obesos, que a gente faz um tratamento, uma torsoplastia, que trata o tórax, o abdômen, as costas também, e algumas outras áreas, face interna das coxas e braços. E a face, né? O homem procura muito para rejuvenescer a face, então pálpebra superior e inferior, nariz, orelhas e a face propriamente dita. Mais ou menos o que a gente lida com as mulheres, claro que em menor proporção, até por uma conta de o homem ter um pouquinho mais de preconceito com o procedimento da plástica, né? Mas eu acho que com a evolução natural dessa juventude, né, hoje os meninos entre 25 e 40 anos, já um adulto jovem ainda, procuram muito por conta dessas situações estéticas de tórax e do torso, que eu falo do abdômen e das costas, né? Então está mais ligado à ginecomastia e lipoaspiração. E vem cá, aquele paciente que é aquele que dá uma estudada no Google, né? Aquele que dá uma olhada ali no que... Enfim, ele chega quase sendo médico. Ou na cabeça dele ele vai achando que sabe todas as opções e coisas, enfim. E aí ele chega com você, acontece dele chegar dizendo eu quero fazer isso de tal forma, de tal jeito, e aí quando você se depara com a situação não é a melhor abordagem ali, aquele procedimento não é bem aquele que é o recomendado. Eu sempre falo que informação, você pode ter informação de boa qualidade, de média qualidade ou de péssima qualidade, né? Dependendo de onde você está pesquisando. Você mencionou o Dr. Google, né? Então, o Dr. Google ele te fala muita coisa boa, muita coisa que não tem muito a ver, né? E assim, o que serve para você num procedimento talvez não sirva para uma outra pessoa parecida de corpo com você, porque a espessura da pele é diferente, a consistência da gordura é diferente, a flacidez muscular é diferente, né? Então, às vezes, eles estão pensando que, não, eu quero fazer uma lipo e quero pegar essa gordura e enxertar em tal lugar, mas eles não sabem qual é a qualidade da gordura e se você pode enxertar nos locais que eles querem. Isso aí a gente já está falando de lipo de alta definição, que é uma coisa que eu não concordo muito, porque o risco de embolia é alto, né? Então eu acho que hoje a gente consegue definir melhor as pessoas que já malham, que tem uma pequena camada de gordura ali incomodativa, mas você definindo isso e exacerbando o que já está malhado, acho que é
é fidedigno. Agora, você criar gomos musculares com a inserção de gordura, se gordura tivesse que ter dentro do músculo, todo músculo teria gordura. E a gente não faz isso. E toda a musculatura é extremamente vascularizada. E às vezes você coloca a gordura não dentro do vaso, mas do lado dos vasos. E por permeabilidade, essa gordura migra para dentro do vaso, vai para o pulmão ou vai para o cérebro. Então, assim, isso ele não sabe. Isso o Google não diz para ele, né, os riscos todos. Eu acho que qualquer procedimento cirúrgico, você tem que partir do princípio de que você tem que ter muita segurança, muita qualidade, experiência do profissional que está ali lhe propondo essa situação, né, fazer sempre dentro de uma casa de saúde que tenha todo o aparato de pós-operatório adequado, né, sempre na presença de um anestesista, e deixar de lado o preço, valorizar o que tem valor, né, que é qualidade, segurança, honestidade, resultado dentro de um preço justo. Então isso é que eu tento passar para o meu paciente. Ele está comprando ali ele está vendo ali um valor, não um preço. Porque preço você pode ter de todas as formas. E aquela máxima de que o barato sai caro, na maioria das vezes realmente sai caro. Você faz baratinho aqui, não dá certo, e você vai ter que ir resolvendo. E reformar, né? Então toda reforma às vezes é mais cara do que você construir do zero, né? Então uma lipo secundária, um nariz secundário, uma face secundária, uma mama secundária, então é mais difícil e acaba tendo um valor mais alto. Certo. Né? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. E aí galera, beleza? Eu sou o professor Luca, eu sou professor de História e eu tô aqui para te contar uma grande curiosidade sobre o estado do Amazonas. Você sabia que o nosso estado foi um dos primeiros estados do Brasil a ter bondes elétricos? Pois é, no auge do século XIX, Manaus em pleno desenvolvimento por causa dos grandes lucros da borracha, Manaus ainda tinha uma aparência de uma comunidade indígena. Então os administradores começam grandes processos de urbanização, construindo todos esses grandiosos prédios que nós temos no centro da cidade. Só que o transporte por tração animal estava se tornando ultrapassado. Então qual foi a solução do governo? Tentar implementar bondes elétricos, porque Manaus já tinha energia elétrica desde 1895. E foi nesse contexto que surge a Manaus Rail Company, que começa a operar 20 quilômetros de trilhos de bondes elétricos aqui em Manaus. A primeira linha de passageiros foi inaugurada em 1899, então nos primeiros anos do século XX nós já tínhamos bondes elétricos pelo centro da cidade, que era a cidade antigamente. Então Manaus foi oficialmente a terceira cidade do país a ter bondes elétricos. Para mais histórias e curiosidades sobre o Amazonas, continua aqui na Blink TV. Mas o Amazonas de volta e estou aqui com o Dr. Euler Ribeiro, que também é professor, e eu quero falar dessa nova geração. O senhor falou sobre qualidade, sobre que reformar é mais difícil e tudo mais. Quem está vindo, essa nova geração, ela está interessada em cirurgia plástica? Cirurgia plástica tem uma coisa um pouco de... é glamuroso, mas também é difícil pra caramba, né? Eu acho que hoje em dia, assim, com a expansão e a abertura das faculdades particulares, hoje o ensino de terceiro grau, dentro do Estado ou da federação, é uma coisa muito difícil de entrar, sabe? Hoje ainda tem as cotas todas que você tem que participar, né? E a maioria dos professores que estão a nível de Estado ou federal são os professores também que dão aula nas escolas particulares, né? Agora tem um custo também todo de uma formação a nível particular que é diferente da formação no Estado e na Federação. Eu sou professor concursado da UEA há 19 anos, né, e eu lido com uma população de adultos jovens que, assim, entre 19 até
45 anos já, porque também tem muita gente que passou depois, que teve oportunidade, né? Eu lido também com jovens da capital e jovens do interior, que são realidades também totalmente distintas, e você acaba aprendendo que em cada semestre você tem uma facilidade a mais ou uma dificuldade a mais, dependendo de como é que é a mesclagem dessa população, né? Adultos jovens com adultos maduros, né? Jovens vindos do interior com jovens da capital. Então, isso tudo acaba me adestrando, na verdade, a ter uma visão diferenciada de cada aluno. Quando a gente está na sala de aula macro, que a gente está dando aula entre 70 e 90 alunos, é diferente quando você está na sua aula prática, que aí você tem entre 5 e 8 alunos para dar atenção máxima, né? Que são as aulas práticas, que hoje, todas as quintas e sextas-feiras, eu estou na universidade praticamente o dia todo, e é um contato ali maravilhoso. Além de eu ensinar, porque conhecimento a gente não pode reter, né? A gente tem que passar, porque amanhã eu não estou aqui, e aí, o que adiantou saber tanta coisa? Então acho que a gente tem que passar o máximo de conhecimento. Na faculdade eu não falo só de medicina, né? Eu falo da vida como um todo, também para os meus alunos, né? Dos meus pilares que são importantes, da família, da minha espiritualidade, do meu trabalho, né? E do meu lazer. Então eu acho que para a gente crescer como pessoa, a gente tem que estar estruturado em pilares, né? E dependendo da tua maturidade, esses pilares eles vão mudando. Mas hoje eu tenho caracteriza-se muito dentro da minha vida esses 4 pilares, né? Que é o amor familiar, a minha devoção espiritual, a minha devoção ao meu trabalho, ao que eu gosto de fazer, que é a cirurgia plástica, né? Eu gosto de atuar como médico, eu adoro clínica. Eu ajudo muita gente, às vezes, agora mesmo em Parintins, meu telefone não parava, eu estou com dor de barriga, eu estou me sentindo assim, né? Tomo uma coisinha a mais, aí desidrata. Então a gente tem essa parte toda clínica que a gente tem que fazer, né? E tem a parte do lazer, que você falou da guitarra, que acho que é uma coisa que eu adoro, né? Que me transporta para uma outra vida, assim, né? É uma outra leitura realmente de vida, um momento assim que a gente está viajando, criando, né? É uma outra linguagem. E o esporte, o triatlon, que acho que me resgatou de muita coisa, né? O esporte, ele te dá determinação, ele constrói metas, ele te disciplina, ele te maltrata, né? Então você começa a ver os teus limites, você começa a entender o teu corpo de uma maneira diferente, a entender que mesmo você envelhecendo, você tem capacidade de ter longevidade com qualidade de vida, às vezes não performando tanto como você performava antes, mas se superando dentro das suas perspectivas, entendeu? Então, eu acho que quanto mais eu saio das minhas zonas de conforto, nessas 4 áreas que eu te especifiquei aqui, mais feliz eu me entendo, mais feliz eu me encontro, sabe? Então, é engraçado, assim, eu acho que a pedagogia, o ensino, eu acho que ele foi melhor para mim do que eu mesmo como professor, sabe? Porque eu acho que eu comecei a me entender mais. E assim, quando você se entende e você consegue passar esses seus conhecimentos para os meninos mais jovens, acho que você coloca eles num trilho, você dá um norte para que eles tenham algo a ter como exemplo. Pô, se eu vou seguir essa sequência que deu certo para ele, talvez dê certo para mim. E eu sempre falo para os meninos nunca pegarem atalhos, porque geralmente quando tu pega um atalho, tu deixa de ver as coisas mais importantes. E essa juventude agora tem essa situação, né, do Google, né, tem do ChatGPT, porque ao invés de pesquisar no livro ou se debruçar até em artigos científicos embasados da parte estatística toda,
nos vieses todos de pesquisas, eles vão ali num extrato muito superficial das coisas, e isso me incomoda às vezes, porque é uma facilidade, na verdade, que vai criar uma diversidade ali na vida, na frente, porque eles não estão vivendo o que eles deveriam estar vivenciando. Então, eu acho que ensinar não é fácil, não. Mas em casa também, né, a gente tem que ensinar nossos filhos, né? Eu acho que a educação é a coisa mais difícil, acho que para o ser humano é você educar. E eu digo lá em casa, tem uns ditados que dizem assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Lá em casa é bem diferente, viu, gente? Eu falo, faço o que eu digo porque eu faço o que eu digo. Então eu acho que isso é ensinar, né? Não é, faz assim porque eu estou dizendo, mas eu não fazer. Eu acho que não é por aí. Então eu acho que a gente tem que fazer e ensinar como fazer certo, né? O fazer certo dá trabalho, pô. Fazer de qualquer jeito aí não tem graça. Mas dá para confiar nos médicos que virão? Olha, eu acho que toda geração, ela sempre vai ter profissionais extremamente adequados, profissionais medianos e profissionais ruins. Como na minha geração também teve, como na geração dos meus pais também tiveram. Então, claro que dá para confiar, né? Eu sendo professor, se eu não confiar no que eu estou passando, é melhor eu desistir, né? Então, eu falo para todos os meus alunos, olha, daqui a pouco quem vai estar dando aula aqui não sou eu mais, são vocês. Porque a natureza, ela é sábia, né? Ela tem que reciclar. Então, daqui a pouquinho, comecei a lecionar, eu era 20 anos mais novo. Né? Eu já estou com 56, eu comecei com 36. Né? Então, daqui a uns 10, 15 anos, não sei, né? 66, compulsória com 76 eu tenho que sair, 70, 75. Então, daqui a pouquinho alguém vai ter que me substituir, né? E eu tenho plena confiança. Eu viajando agora para o festival mais uma vez, poxa, eu tive que ir no hospital, encontrei meus ex-alunos, né? Fui atender um paciente lá na Arena, no posto de saúde, vários outros ex-alunos. Oi, professor, entendeu? Então, é engraçado essas coisas, né? O tempo vai passando, às vezes você nem tá ali esperando que isso aconteça. Mas tem todo o respeito, né? Porque eu sou uma pessoa que eu cobro muito, mas eu cobro o que eu te mostro, né? E eu programo sempre os meus conteúdos, tanto da aula prática quanto da teórica, de uma forma que eles vão vivenciar no dia a dia deles, entendeu? Então, eu sou visto assim como um professor que é ríspido, cobra, mas ensina. E eu quero ser sempre assim mesmo, porque eu não quero ser aquele bonachão que brinca e não ensina nada, né? Ou então só uma pessoa ríspida que cobra, mas não tem conteúdo elaborado para que você forme pessoas, entendeu? Mas eu confio plenamente na medicina do meu estado e na medicina do meu país. Como aqui em Manaus tem excelentes profissionais, em São Paulo tem excelentes profissionais, no Rio, em Brasília, nessas outras áreas também, como aqui em Manaus tem profissionais que não são tão bons. Aqui em Manaus é mais difícil você se deparar com charlatão, porque como o círculo é menor, então você conhece todo mundo. Mas tu vai para um grande estado, às vezes você se depara mais fácil com uma pessoa que não tem tanta capacidade. Mas existe aquela máxima de que o melhor hospital de Manaus são as viações aéreas que te levam para São Paulo, para Brasília, para Belo Horizonte, para Rio de Janeiro. Eu discordo muito disso. Eu acho que nós temos excelentes profissionais, excelentes casas de saúde, excelentes hospitais aqui, e a gente consegue realizar tudo da melhor maneira possível aqui em Manaus, sim. E tem gente que vem de fora para consultar com o senhor, né? Tem gente que vem de outros estados, tem gente que vem de outros países, né? Agora, nas férias de julho, que é um período maior, tanto para o europeu quanto para o americano, na maioria das vezes, brasileiros que vivem na América e brasileiros que vivem na Europa vêm operar aqui com a gente. Tem dois fatores, né? O segundo país em número de plásticas, de cirurgias plásticas desenvolvidas, o segundo país é o Brasil, mas em detrimento de qualidade de serviço, o Brasil é o primeiro lugar.
né? Então isso aí já tem uma conotação muito grande. E tem a precificação por conta do valor do dólar e do euro. Então acaba sendo uma situação mais em conta para eles operarem aqui, mesmo pagando a viagem. Mas a gente tem uma estrutura muito grande, né? Tem os protocolos todos que nós utilizamos, e tem os hotéis que dão apoio, e a minha equipe toda que dá apoio para esses pacientes quando estão aqui em Manaus. A gente vai falar mais disso depois do intervalo. Quero saber como muda o DNA, tá? Com licença, deputado. Oi. Já está na hora. Na hora de quê? Já perdeu a paciência de me esperar? Foi? Tô achando que esse relógio é muito caro. 230 mil reais. Queria que eu fizesse o quê com esse dinheiro? Que eu asfaltasse rua? Tem que pensar nas pessoas. Olha só, se eu asfalto uma rua e passa por lá um caminhão que tem leite, tá carregando leite e passa numa rua asfaltada, o que vai acontecer? Nada. Agora, se ela tem buraco, esse caminhão tomba, aquelas pessoas daquela rua vão poder pegar o leite que tinha no caminhão, vão sorrir com dente sujo de leite. Olha que cena linda, elas nunca viram isso. Todo mundo ganha. Mas a empresa e o motorista? A empresa tem seguro, vai cobrir. O motorista, ele vai viver aquilo que todo mundo que tem um emprego quer. Não trabalhar e ganhar dinheiro. Todo mundo sai feliz e eu fico linda. Essa é a melhor forma de gastar dinheiro público. Então vamos para esse bloco para falar sobre o DNA, como é que a gente muda a data de nascimento antiga. A gente estava brincando isso, Sim. né, no intervalo. Mudar do ponto de vista genético ainda não é uma realidade. Não vai estar sendo né? possível. Talvez eu não vivencie isso, mas isso é o futuro. Né? Jura? Você falou com seriedade. Não, é verdade, é verdade. Hoje já tem cirurgias intraúteros que você consegue resolver, né? Para algumas alterações de coluna, Sim. de crianças, né? Com mielomeningocele, já conseguem corrigir isso durante a fase uterina. A cicatrização é praticamente totalmente diferenciada, não fica quase cicatriz. Tem muita coisa evoluindo, né, a nível de DNA mesmo. Isso aí vai ser uma realidade. Né? A genética é um futuro. Mas o que é possível hoje? Hoje, nos dias atuais, existe toda a tecnologia da robótica também, presente na cirurgia plástica, ainda está engatinhando, tem muita coisa que ainda depende muito da especialidade manual mesmo. Aqui no Amazonas, né, dentro da clínica Euler Ribeiro Filho, eu desenvolvi 2 protocolos. O protocolo Lotus, que faz uma alteração do torso, que é o corpo, o tórax e o abdômen as laterais, né, que seria a cirurgia de mama, abdômen e lipo num único procedimento, uma cirurgia que gira em torno de 6 a 7 horas, programada, com limitações de retiradas, principalmente da lipoaspiração, para que você não saia de uma pessoa rígida para uma pessoa dodói no pós-operatório. Então tudo tem limite, isso está relacionado à tua altura e teu peso também. Então esse protocolo Lotus, ele te dignifica do ponto de vista corporal mesmo. Quando você quer que esse DNA, essa data de nascimento antiga, já extrapole assim para o teu dia a dia, a gente está falando mais do que aparece mais, né? Que são os olhos, o nariz, o rosto, as papadas, né, às vezes as mãos, e aí a gente desenvolveu o protocolo Orquídea, no qual a gente faz num único procedimento alterações dos excessos de pele, de gorduras das pálpebras superiores e inferiores, às vezes algum detalhamento de ponta nasal e rotação de asas, o reposicionamento do terço médio da face, não só da estrutura da pele, mas muscular também, e a papada como um todo, né, que seria o terço inferior, que às vezes tem bastante gordura, flacidez, tanto de pele quanto de músculo. Então isso aí a gente consegue um rejuvenescimento
de 10 a 15 anos. Então, realmente, a tua data de nascimento muda, né? Então, as mulheres geralmente procuram isso aí em torno dos 40 anos, 45 anos, que é quando a gente também tem uma fragilização e uma deficiência na produção do nosso colágeno. Então, é natural isso. Quanto tempo a orquídea leva? A cirurgia de pálpebra superior, inferior, ponta nasal, rotação de asas e a face como um todo, umas 6 horas também. Aí depois a recuperação, como funciona? A recuperação das cirurgias da face, elas são mais tranquilas porque elas não têm limitações nem de mobilidade e amplitude de movimento dos braços nem das pernas. Então, o problema maior é o edema, né? Às vezes o inchaço. Mas para isso também a gente entra com algumas medicações que depletam ou diminuem esse edema e te trazem para a atividade laborativa o mais precoce possível. Se não ficar tão roxo, que tem pacientes que têm um pouquinho mais de fragilidade capilar e acabam ficando um pouquinho mais roxo, eu consigo te devolver entre 10 e 15 dias para o trabalho. A mesma coisa do protocolo Lotus. Quando a gente faz mama, abdômen e lipo, dependendo da tua atividade de trabalho, com 9 dias tu tá atuando tranquilamente. E se tu conseguires fazer a tua atividade home office, a gente opera numa sexta, segunda-feira tu tá trabalhando. Eu vou precisar de um tempinho. Os homens, eu vi o senhor falando que um problema, né, dos rapazes ali, calvície, que dá para tratar antes que vire um problema que aparece. A calvície hoje, por exemplo, nós temos um profissional aqui em Manaus que é dito como um dos melhores do país mesmo, né? E, assim, a calvície, quando você já tem uma história familiar ampla, tanto da parte do pai quanto da mãe, quanto mais precocemente você tratar, menores vão ser os teus prejuízos, né? Porque se você já tem as entradas, aqueles 2 triângulos de entrada, já tem uma rarefação a nível da situação superior aqui, né, que a gente vê, poxa, já está vendo cocuruco aqui, né? Uhum. Então, nessa situação, quanto mais precocemente você procurar o auxílio, ou através de medicações via orais ou tópicas, ou através das pequenas cirurgias hoje, ou das grandes cirurgias de implante capilar, mais rapidamente você vai passar por cabeludo o resto da sua vida. Mas essa dica aí de mais cedo prevenir, ela vale também na hora desses outros procedimentos no rosto e corpo? Da parte capilar, às vezes, não só os homens têm também a calvície. Existe a calvície feminina, né? Ela é muito mais rara, mas existe. Então, quanto mais precocemente você fizer o tratamento, melhor. Agora, assim, eu acho que as mulheres que sempre expõe mais o rosto, né, as mãos, acabam se expondo mais ao sol, porque tem o fotoenvelhecimento também. Uhum. Né? As pessoas que gostam muito de ir para a praia, essas coisas, no Rio de Janeiro, ou então no Nordeste, a gente tem esse fotoenvelhecimento. E quando associa isso a cigarro, você vê aquele enrugamento diferenciado da pele por conta de sofrimento mesmo, de queimaduras, né? Mas a gente geralmente diz que a partir dos 35 anos já tem indicações para alteração da região da pálpebra, superior e inferior, às vezes um detalhamento de asa nasal ou ponta nasal, mas a face propriamente dita, em torno dos 45 anos, já é um bom momento para começar a pensar na papada, na reposição de todo o tecido muscular e cutâneo, de uma tração, às vezes mínima, mas necessária. Posso falar de grana? Pode. Pra gente chegar no seu consultório e fazer, sei lá, a coisa mais básica ali de avaliação, quanto custa? Não, hoje, assim, o custo de uma consulta, né, hoje a gente tem aqui em Manaus consultas que vão de R$500 a R$1.500. Existe um valor que aparece que é para você ter um alerta assim de, olha, aqui talvez tenha um problema, talvez seja melhor para você não ir aí, porque tá estranho esse valor aí? Olha, assim, precificação, eu acho que eu posso falar do que eu vivencio. Ou então, correto? Quando chama instituto, né, eu já sei que tem que ter um cuidado, alguma coisa assim. Enfim, o que a pessoa pode olhar que ela fala, olha, aqui
pode ser um pouco perigoso. Tá, então vamos lá. Então não vamos falar de preço. Porque preço, cada um tem o seu preço. Por exemplo, o que eu acho que é justo para eu receber por hora é uma coisa que eu estipulo, né? Eu não posso estipular o seu preço, né? Mas dependendo do teu resultado, claro que essa precificação vai aumentando, dependendo do teu resultado, né? A tua qualidade, a tua atenção para o paciente, a tua equipe. Mas vamos lá, o que eu acho que vale a pena a gente colocar para a população para que ela não caia numa cilada, né? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que procurar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí tu coloca lá, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quando tu entrar nesse site, vai ter lá, procure seu cirurgião. Aí tu põe lá o nome do cara, Euler Esteves Ribeiro Filho. Ele vai dizer, olha, o Euler tem formação aqui, ele é o titular da cirurgia plástica, porque é o nível mais alto, ele tem tantos anos de experiência. Ah, o Euler... beleza, na sociedade ele tá legal. Vai lá no CRM AM, né? É o Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas. Vai lá, quem é o Euler Ribeiro Filho? Ele é médico, ele é cirurgião geral, ele é cirurgião plástico, o RQE dele é tal. Então você tem certeza que aquele médico tem formação para aquilo. Hoje o que acontece muito é assim, médicos que não têm formação para cirurgia plástica invadem a área de cirurgia plástica com cursos feitos no final de semana em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Ceará, dependendo de onde ele vai buscar essa informação. Tu acha que para formar um médico, cirurgião plástico, são 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Então, se tu somares isso aí, 12 anos, tu acha que no final de semana o cara vai estar formado para fazer algum procedimento? Ainda que seja médico, né? Não tem condição, né? Não tem condição. Você trocar 6 anos por 72 horas, sim, não sei. Mas às vezes as pessoas estão preocupadas mais com preço do que com qualidade, né? Então é aquele barato que sai muito caro. É a pessoa pegar polimetilmetacrilato, que é a super bonder lá, e colocar no teu dorso nasal. Isso né? existe? Muito, né? Pegar silicone que passa para lustrar móveis, aquele silicone industrial, botar no bumbum, botar no braço, botar no rosto, e aquilo só dá problema, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas situações. Também quando faz a cirurgia no próprio consultório, né? Não tem algo assim de que não tem? Não é... Assim, a cirurgia ambulatorial, ela existe, mas ela tem que estar toda estruturada. Então, se você vai fazer no consultório, primeiro, teu consultório tem a capacidade de reanimar um paciente? Tem a capacidade de descer no elevador, numa maca cirúrgica, esse paciente, para ele pegar uma ambulância e ir para uma outra instituição que tu tem que ter previamente acordo? Se você vai ter um procedimento, você já tem que ligar, se numa eventualidade tiver, se pode levar o paciente. Então tem uma série de regras que tem que ser vistas antes. Então existem instituições que têm a capacidade de ter a cirurgia ambulatorial e tem consultórios que não têm. Então é melhor tu estares ou num day hospital, que tem todos esses aparatos, né, e tem uma sala de recuperação, ou está dentro de uma instituição hospitalar. Né? Aqui em Manaus nós temos quantos hospitais capacitados? No mínimo 10 para fazer esses procedimentos. Né? Tem os maiores, tem os menores, mas tem profissionais extremamente qualificados para, numa intercorrência, te dar todo o suporte para salvaguardar a saúde do paciente. Uma outra questão ainda sobre isso dentista. Muito dentista faz alguns procedimentos ali ligados à beleza no rosto, né? Sim. Mexer nariz, mexer boca, enfim. Tudo bem isso? Eu vim num negócio polêmico. Assim, olha, eles não, é polêmico, mas eles têm formação técnica anatômica de conhecimento dessa área, fisiologia, anatomia. Mas talvez eles não tenham formação cirúrgica para isso. Né? Não estou discutindo aqui habilidade cirúrgica. A habilidade cirúrgica tem as pessoas natas que já têm isso desenvolvido
dentro do espírito ali, né? E tem as pessoas que adquirem isso com a experiência, né? Eu só acho o seguinte, se ele fizer, ele tem que tratar as complicações também, né? Porque imagina, tu fazes uma coisa, pagou um valorzinho desse tamanho e ficou ruim. Aí tu queres que o cirurgião plástico resolva. Se ele não resolver, quem é o pai da criança? Ai, meu Deus. Entendeu? Aí é quem mexeu por último. Então tem toda essa situação também, né, que tem que ser levada em consideração. E aí gera conflitos entre o Conselho Regional de Medicina com o Conselho Regional de Odonto, ou com outros conselhos que também adentram a cirurgia plástica, ou o ato médico em si. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Se você fizer com qualidade e segurança e tiver resultados satisfatórios, você pode atuar, mas resolva também as situações que você criou. Né? Então fica também a dica aqui. Eu acho que quem tem que fazer o ato médico é o médico. Certo. E as pessoas que chegam com você, que na cabeça não tá bonita, mas ela tá tudo bem com ela, enfim, acontece isso? Acontece, e eu acho que a gente tem que ter noção básica, experiência suficiente para quando a gente se deparar com uma situação dessa, surgir um alerta de que a gente precisa, às vezes, também de um auxílio, né? Um auxílio psicológico, né? Às vezes um auxílio até de medicações importantes para trabalhar o humor dessa paciente ou desse paciente, para que a gente consiga um resultado satisfatório e que ela veja a realidade, não a ilusão. Então eu preciso desse suporte. Né? Hoje, a minha equipe são 9 pessoas para atender um único paciente. Isso é comum, Euler? É uma equipe, você tem uma galera aí, é mais seguro trabalhar com esse time, mas todo mundo tem esse time? Olha, a maioria dos cirurgiões plásticos hoje não trabalham sozinhos, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para dar esse suporte. Então, só para tu ter uma noção, eu opero com o mesmo anestesista, com os mesmos auxiliares, com os mesmos enfermeiros, com as mesmas técnicas, com a mesma fisioterapia, de preferência no mesmo hospital, entendeu? Para que a gente tenha tudo programado para que a gente tenha um resultado sempre muito próximo daquilo que a gente está almejando. E a gente sempre está almejando mais resultados, qualidade melhor, aparelhos melhores, profissionais mais preparados para que tudo dê certo, entendeu? Legal. Então eu acho que quando a gente tem essa necessidade de aumentar o nosso leque de apoio para o paciente, e com certeza quem vai ter mais conforto de pós-operatório e com certeza galgar mais qualidade de resultado é o nosso próprio paciente. Sim. E voltando à pessoa que está com algum problema ali, que vai além do físico, Sim. Também não adiantaria fazer, porque ainda que entregasse o que ela está pedindo, ela poderia não enxergar, né? Isso. Nesse caso, existem as dismorfias, né? Você olha para o espelho e vê uma coisa diferente do que o espelho está refletindo, né? Então, às vezes não é fácil de diagnosticar, mas no momento que você diagnostica, você tem que ter o apoio ou de um familiar, ou de um companheiro, ou de uma companheira, para que a gente consiga adentrar essa situação sem infringir naquela grosseria de dizer, olha, você está precisando de um acompanhamento psicológico ou de um acompanhamento psiquiátrico, porque às vezes isso maltrata, machuca. Então, a gente tem que ser muito polido, né, para até nessas situações saber o momento exato de intervir. Quando eu faço esse tipo de diagnóstico, claro que eu não vou operar, porque eu sei que eu vou ter um contratempo com a paciente, né? Ela nunca vai estar bom, entendeu? Sempre. E existem ainda os pacientes que, assim, posso te usar como exemplo? Pode, Vamos você lá. pode fazer muitas coisas. Você trouxe uma caneta? Vamos dizer que eu tivesse feito uma lipoaspiração em você. Aí eu tivesse lipado 3,5 litros de gordura, te deixado toda torneada do jeito que você queria, tudo direitinho. Você passou os 6 meses de pós-operatório sendo avaliada comigo, com o nutrólogo,
ou com um nutricionista, com o seu educador físico, ainda tem todo esse pessoal que eu indico para que a gente permaneça com uma qualidade, um shape bacana, tá? Aí, de uma hora para outra, tu para com o teu nutrólogo, tu para com a tua atividade física, tu não me procura mais, tu passa um ano fora e engorda 5 quilos. Aí tu volta lá no meu consultório, doutor, eu queria fazer um retoque. Poxa, eu tirei 3,5 litros de gordura de ti, tu voltaste 5 quilos mais cheinha. Então, eu diminuí a quantidade de gordura do teu corpo, mas eu não diminuí a totalidade das tuas células gordurosas. Então, se tu começar a comer, aquela célula que está pequena, ela vai aumentar e tu vai voltar a ficar cheinha. Então, existe ainda esse paciente que volta contigo e diz que é um retoque porque ficou. Aí, como é que você prova isso? Você tem a fita métrica e você tem a balança. Ai, isso é mais pesado que chamar o psicólogo, hein? É mais difícil às vezes, sabia? Então, por isso que a gente faz a foto do antes, a gente faz a foto do durante, como é que você ficou, e com 3 a 6 meses a gente faz uma outra foto, para ter registrado como você ficou no final do teu processo. Então, Eu preciso encerrar, mas eu preciso também perguntar, lipo é para todo mundo? não. Ela é para diminuir, tipo assim, não quero ir à academia, não quero fazer nada, vou fazer lipo. Serve fazer lipo? Pode fazer lipo nesse caso? Olha, eu não quero ir para academia, não quero fazer nada, quero fazer uma lipo. Se você tiver gorduras localizadas que te deformem, a gente pode melhorar esses contornos. Mas você utilizar a lipoaspiração como método de emagrecimento não é saudável. Primeiro porque se eu tirar todo esse tecido gorduroso de você, vai sobrar pele. Então essa pele vai desabar. Então o resultado vai ficar insatisfatório. Então lipo não é para todo mundo. E quem tá gordinho, que tem muita gordura intraabdominal, que é a gordura visceral, a gente tem que emagrecer a gordura que está lá dentro, porque senão tu vais ficar com uma capa de gordura mínima, mas cheia por dentro, então tu vai continuar com aquele aspecto de gordinho. Então a gente tem que ter essa assessoria tanto da nutricionista ou da nutróloga e do educador físico dentro desse contexto, para que a gente torne aquela pessoa mais bela e permaneça com essa beleza o mais tempo possível. Né? Então, nada que depende de muito tempo para você ficar belo, não vai necessitar também de uma situação de manutenção. E a manutenção passa pelo procedimento cirúrgico, passa pela tua atividade física, pela tua atividade nutricional, pelo teu descanso e pela vontade de continuar belo. Então, eu dependo não só da minha atividade, mas eu dependo de 4 outras atividades que dependem diretamente de você. Entendeu? Tá bom, não tem jeito, né? Não, tem jeito sim. Eu estou dizendo que a gente depende um do outro. E Sim. se a gente tiver essa simbiose, o resultado vai ser maravilhoso. Sim. Como é que a gente te acha? Como é que me acha? Olha, o telefone do consultório é 98426-3102. Eu tenho meu Instagram, Dr. Euler Filho, Facebook. Estamos no Google, Dr. Euler Filho. A gente está em todas as plataformas. E aqui em Manaus, se falar Dr. Euler Filho, todo mundo me conhece. Obrigada, doutor. Obrigado. Sim. Esse foi o Quem Faz o Amazonas de hoje. Você continua com a gente às 19 horas amanhã.